A primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é isso. Emagrecer é uma questão matemática. Com isso na cabeça vai ficar mais fácil da gente conduzir nosso papo e até mesmo de vocês entenderem como que esse processo se dá. Então, por que a gente engorda? A gente engorda porque a gente ingere, né, mais calorias do que a gente gasta. Então, isso é a lei da natureza. A gente tem que se lembrar que, antropologicamente, nós morávamos em caverna, isso lá milhares de anos atrás, e que a gente não tinha uma abundância de alimentos que nem nós temos hoje, né? Para a grande maioria, hoje o alimento é muito fácil. Há milhares de anos atrás, isso não era dessa forma. A gente morava em caverna e a gente não tinha exatidão de quando ia comer, né? Então a gente se alimentava hoje e poderia ficar dias sem comer. Então o corpo, muito sabiamente, o que ele fazia? Armazenava o alimento em excesso do que você comia. Então vamos lá, você imaginava que você matasse um bicho, aquele bicho você comia ele inteiro, né? Você não tinha geladeira. Hoje está na rua, então que honra, você está na rua e está me ouvindo. Então você imaginar que você não tinha uma geladeira, então o alimento que você conquistava, você tinha que comer ele todo. Você não tinha esse negócio de, vou comer daqui a 2, 3 dias. Então você comia todo aquele alimento e aquele alimento ele tinha que te manter às vezes por semanas, né? Porque vocês sabem que a gente fica sem comer durante vários dias. A gente não consegue ficar sem hidratar, sem beber água, sem beber líquido por alguns dias. Mas comer, a gente pode ficar vários dias sem comer. Então com isso, o que ocorre? O corpo ele se adaptou a armazenar a gordura. Então o corpo armazena a gordura como fonte energética de reserva. E hoje é óbvio que nós não temos, né, mais essa necessidade, porém essa é uma herança que nós possuímos. E com essa característica, tudo que a gente come de excesso se transforma em gordura no organismo para que a gente utilize ela posteriormente. Então esse aí é o nosso grande desafio, que é a questão da equação matemática. A gente tem que consumir menos calorias do que se utilizar. Então, quando a gente consegue ter essa equação, ou seja, a gente tem uma ingestão calórica, exemplo, tá, em torno de 2.000 calorias, e nós temos um consumo calórico, ou seja, nossas atividades equilibram nessas 2.000 calorias, nós não vamos nem engordar, nem vamos emagrecer. Mas toda vez que eu tiver um consumo calórico acima dessas 2.000 calorias e continuar gastando as 2.000 calorias, então imagine, eu consumi hoje 2.000, eu me alimentei com 2.000 calorias, 2.500 calorias, porém meu gasto calórico continua em 2.000. O que vai acontecer? Eu tenho 500 calorias sobrando, e aí começa a mágica a ocorrer. A cada 9.000 calorias, aproximadamente, eu vou ter 1 quilo de gordura acumulado, tá? É óbvio que essa conta é uma média, não é uma exatidão, algumas pessoas mais, outras menos, mas a média é essa. A cada 9.000 calorias, eu tenho aí 1 quilo de gordura acumulado. Então você imagina o seguinte, você faz uma avaliação física, seria que o efeito platô estacionar e não perder peso? Cris, é uma pergunta super interessante, eu vou chegar lá no final dessa primeira explicação, tá bom? Então o que ocorre? Eu tenho aqui, né, eu estou ali com as minhas 2.500 calorias que eu estou ingerindo, continuo consumindo, só gastando 2.000 calorias, sobra 500, então no final aí de 9.000 calorias, né, eu vou aumentando, lógico, as gramas, mas no final de 9.000 calorias de reserva, eu tenho 1 quilo de gordura. Essa é uma regra básica e, mais uma vez, uma equação matemática. Então, para eu perder 1 quilo de gordura, o contrário também é verdadeiro. Eu tenho que criar um déficit de 9.000 calorias no meu organismo. Então, você imagina o seguinte, eu tenho que gastar 2.500, aumentar, comecei a atividade física, eu aumentei meu consumo calórico para 2.500 calorias, porém eu continuo consumindo minhas 2.500 calorias, eu continuo ingerindo. Então o que vai acontecer neste momento?
eu vou ter um equilíbrio. Eu não aumento mais o meu peso, mas também não diminuo. Isso, de certa forma, eu já vou pegar a tua pergunta aí, o efeito platô, né? Estacionar e não perder peso. O que ocorre, na verdade, quando eu estaciono, é porque o meu gasto calórico e minha ingestão calórica, elas estão equivalentes. Então, eu não tenho nenhum aumento de peso e nenhuma diminuição de peso. Por quê? Porque meu consumo está equivalente ao meu gasto calórico. Só que aí vem uma questão, às vezes eu posso até ter, e aí vem o grande barato da atividade física, tá? Você lembra lá, que você está desde o início da live, você lembra que eu falei para vocês que a gente, é uma questão antropológica, que a gente tinha o acúmulo de gordura como energia de reserva, tá? Então até aí perfeito. Então o que vai acontecer neste momento, Cris? Você imagina o seguinte: você não está fazendo atividade física, você só fez a sua redução de ingestão calórica. Então você está fazendo uma dieta, basicamente é isso. Então o teu corpo vai entender da seguinte forma: nossa, a Cris ingeria 2.000 calorias ou 2.500, agora está ingerindo 1.800 calorias, tá? Então o que vai estar acontecendo com você? No primeiro momento você vai perder peso, porque você está consumindo 2.000 calorias, né? Você está ingerindo aqui essas 2.000 calorias e você está gastando as suas 2.000 calorias também. Então você baixou a sua ingestão calórica para 1.800, então você está criando um déficit de 200 calorias por dia no seu organismo. Só que com o passar do tempo, o teu organismo se adapta a isso. Por quê? Porque ele não sabe que você está fazendo isso de forma proposital. Então ele fala: nossa, todo dia ela ingeria 2.000 calorias, agora está ingerindo somente 1.800. O que eu vou fazer? Eu vou baixar a minha taxa metabólica para 1.800. Então você, nos primeiros dias você vai perder peso, mas daqui a um tempo esse peso você para de perder. Por quê? Porque o organismo ele se adapta a essa realidade. Se você consumir, um exemplo, vou fazer bem radical, 1.000 calorias, você vai perder peso pra caramba no primeiro momento, né? Porque você tem um déficit aqui, ó, de 1.000 calorias diárias. Só que o que vai acontecer? Quando você começar a fazer isso por um período mais prolongado, essas 2.000 calorias que você gastava para se manter, o organismo vai fazer isso, ó, ele vai se adaptando. Por quê? Porque o nosso organismo ele é inteligente, ele foi feito justamente para te dar uma sobrevida maior. Então toda vez que você faz uma adaptação dessa, qual é a tendência dele? Fazer com que o seu metabolismo, para te manter viva, né, vamos dizer assim, ele baixe a tua energia. Então você começa a ter o que você chama de platô, né? Que você, na verdade, você tem um equilíbrio aí das ingestão e da utilização da caloria. Por isso que neste momento entra a atividade física. Porque com a atividade física, mesmo que o seu organismo ocorra essa adaptação, né, que a palavra correta seria essa, a adaptação à tua ingestão calórica, você vem com a atividade física fazendo com que o teu consumo calórico ele se eleve. E aí, consequentemente, mesmo que o seu organismo se adapte a essa realidade, ele vai ter aqui um déficit que a gente chama de balanço calórico agora negativo. Ele vai ter um déficit aqui, ó, de energia, né, de calorias, e consequentemente você vai continuar perdendo peso, tá? Deixa eu ver aqui, consegui perder peso com o sustento de HIIT e continuo fazendo. Aí eu tô conseguindo perder peso. Exatamente, você continua perdendo peso. Por quê? Porque seu organismo se adaptou à tua baixa ingestão calórica. Porém, você continua fazendo atividade física. Então, mesmo com essas adaptações, você tem um consumo de energia maior do que se você tivesse somente fazendo a dieta. Então, para a grande maioria das pessoas, a atividade física ela vem nesse ponto de equilíbrio, porque sendo muito sincero com vocês, quando a gente fala de perda de peso, o que vai importar, e aí tem um monte de profeta do apocalipse, e eu nunca curti isso, eu estou aqui justamente para quebrar alguns paradigmas. O treinamento ele é 30%, e olha lá, 30%, 40%. Quando a gente está falando de perda de peso, a gente não está falando de qualidade de vida, tá? A gente está falando de perda de peso. Então, quando a gente está falando de emagrecimento, o treinamento ele é 30%, 40% no muito. O restante é justamente o balanço calórico negativo. Então, se você tiver um balanço calórico negativo sem treinamento, você vai emagrecer. Ponto. Agora, vai acontecer exatamente o que você falou. Você vai chegar uma hora que sem atividade física você vai perder peso e você não vai avançar daquilo, porque o seu corpo vai se adaptar. Fala, Ale, beleza? Ale entrou aí. Tomara que continue por aí. Então,
O que a gente tem que fazer? Atividade física. A atividade física ela vem para isso, ela vem justamente para deixar que esse platô não ocorra. Agora é óbvio, Cris e os demais, que existe um princípio da treinabilidade. O que é o princípio da treinabilidade? Quanto mais treinável o indivíduo, menos treinável, quanto mais treinado o indivíduo, menos treinável ele é. O que eu quero dizer com isso? Então você imagina o seguinte, você está aí com excesso de peso, vamos pegar um número qualquer, nós vamos pegar um número aí de 15 quilos. Você está 15 quilos acima do teu peso ideal, perfeito? Perfeito. Então os primeiros 5 quilos é relativamente fácil de perder. Os próximos 5 quilos, então você perde aí de 15 quilos, você perdeu 5, vai ficar com 10 quilos acima do teu peso. Os próximos 5 quilos já começa a ficar um pouquinho mais difícil. E os próximos 5 quilos finais, esses são muito difíceis de se perder. Por quê? Porque o corpo vai sofrendo adaptações fisiológicas e vai fazendo com que o teu gasto calórico do metabolismo basal fique mais lento, mais compatível com a ingestão calórica que você está. Então aí você entra com processos de treinamento, que a ciência evoluiu muito, e aí nos mostra que alguns processos de treinamento hoje são muito mais eficazes do que os antigamente. Então antigamente a gente tinha um conceito que para você queimar a gordura e ser um treino eficiente, você tinha que fazer uma atividade física moderada. Por quê? Na atividade física moderada, você utiliza a gordura como fonte energética durante a atividade. Então por isso que a gente fazia muito, não falo erroneamente, falo porque não tinha pesquisas, então a gente faz tudo baseado em cima de pesquisas científicas. Então quando a gente falava de treinamento para queima de gordura, a gente sempre utilizava uma frequência cardíaca, vamos sempre pegar em frequência cardíaca que fica mais fácil a explicação, tá? Porque senão a gente tem que falar em consumo de VO2, aí vai começar a ficar mais complexo para vocês aí que às vezes não tem um conhecimento tão aprofundado técnico na nossa área de atividade física. Então vamos pegar a frequência cardíaca. Quando eu estou falando de frequência cardíaca, a gente sempre preconizava que para você utilizar a gordura durante a atividade física, você tinha que trabalhar de 60% a 70% da sua frequência cardíaca máxima. O que é isso? Quer dizer, então você pensa assim, 220 é a sua frequência cardíaca máxima, para as mulheres 225, você tira a sua idade, então vamos pegar uma mulher de 25 anos. Então a frequência cardíaca máxima de uma mulher de 25 anos é 200 batimentos. Então desses 200 batimentos, você tinha que trabalhar na frequência cardíaca de 120 a 140 batimentos. Isso é a frequência cardíaca ideal para que você utilize a gordura durante a atividade física. E o homem é o mesmo processo. Então vamos pegar um homem de 220, pegar um homem de 20 anos, então também é 200 batimentos é a frequência cardíaca dele máxima, e um trabalho aeróbico você vai trabalhar aí de 120 a 140 batimentos por minuto. Esse é o trabalho que o organismo consegue utilizar a gordura como fonte energética durante a sua execução. Porém, qual que é a dificuldade disso? Ou melhor, qual que foi a transformação disso? Se entende hoje que a gente necessita, que é mais eficaz, os treinamentos de alta intensidade. São os treinamentos que você vai trabalhar de 80% a 90% da sua frequência cardíaca. Olha só que diferença, Então, se você pensar na mesma mulher e no mesmo rapaz que trabalhava antes de 120 a 140 batimentos, hoje ele vai trabalhar de 160 a 180 batimentos para que o corpo utilize a gordura como fonte energética, não durante a atividade física. Durante a atividade física, numa frequência cardíaca dessa, o corpo não tem tempo de metabolizar a gordura, Então, como esse processo demanda de energia rápido, o corpo vai metabolizar o quê? Carboidrato, que é o carboidrato que ele se transforma mais rapidamente em fonte energética no organismo. Então, o corpo ele não utiliza a gordura durante a atividade física, nesse momento, tá? Mas o que vai acontecer? Pós-atividade física, existe uma coisa que é chamado efeito EPOC, que é uma sigla em inglês, mas que é o consumo de oxigênio, o excesso do consumo de oxigênio pós-exercício. Ou seja, você precisa, dentro de uma frequência cardíaca elevada, de 80% a 90%, fazer que ocorra o equilíbrio no teu corpo, porque durante esse processo, é óbvio que você que já treinou, como você mesmo disse aí, Cris e outras pessoas que já treinaram o HIIT, tá travando, Almir. Ixi, deixa eu ver aqui se eu posso fazer alguma coisa. Espera aí, deixa eu ver se a minha internet aqui como que tá. Espera só um pouquinho, não. Então assim, aqui eu tô com Wi-Fi, aqui eu não tenho como fazer mais nada, não. Tá muito ruim, mas tá travando demais.
vamos tentar, vamos levar aí. Então assim, a gente já tá acabando, tem mais alguns minutinhos aí, depois a gente começa a esclarecer outra pausado. Opa! Beleza, voltou? Tudo ok aí? Tá legalzinho? Vambora? Alguém me responde aí? Esse negócio tá meio louco aqui hoje. Muita gente conectada. Tá? Eu vou continuar aqui então a explicação. Então nesse momento, o que ocorre? Nesse momento que a gente tem aí a utilização do oxigênio para fazer a ressíntese, né, do corpo, fazer todos, reequilibrar o corpo. Já sei. Então nesse momento que a gente tem essa ressíntese aí do corpo, o que ocorre? A utilização da gordura, ela é a fonte principal para fazer com que a gente tenha essa homeostase, para que o corpo volte em equilíbrio. Então, desta maneira, no lugar de a gente utilizar a gordura, imagine uma intensidade de um treino durante aí 20 minutos, quando a gente está falando de 60%, 70%, nesses 20 minutos que nós treinamos, nós não utilizamos gordura como fonte energética, porque a intensidade está muito alta. Mas algumas pesquisas dizem que a gente utiliza a gordura até 48 horas após a atividade desse tipo de treinamento. Então, quando você pega todo o processo, imaginando em 48 horas, vamos só para exemplificar. Agora eu gastei durante uma atividade moderada, um exemplo só, tá? Eu gastei 100 calorias, isso é muito até, mas estou dando só um exemplo, 100 calorias proveniente de gordura. Da outra forma, eu não gastei, sei lá, 10 calorias provenientes de gordura, ok? Porém, o que vai acontecer? Na somatória das 48 horas, eu gasto em torno de 40 a 60% mais de gordura, fazendo essa homeostase, fazendo com que o corpo volte ao equilíbrio, e isso se dá através da utilização da gordura, que se deu através do efeito EPOC. Então hoje a gente sabe que os processos de treinamentos através do HIIT, eles são muito mais eficazes para uma queima de calorias proveniente de gordura do que o treinamento convencional. Então isso é extremamente importante, porque não é só o treinamento de HIIT, e aí que muitas vezes as pessoas fazem confusão. Não é só o treinamento de HIIT através de protocolos de calistenia. Calistenia é quando você treina com o peso do seu próprio corpo. Qualquer atividade você consegue fazer eles utilizando os protocolos de HIIT. Então você consegue fazer uma musculação utilizando um protocolo de HIIT. Você consegue fazer uma natação utilizando o protocolo de HIIT. Você consegue fazer um treinamento de corrida utilizando o protocolo de HIIT. Você consegue fazer amarelinha utilizando o protocolo de HIIT. Você consegue fazer pular corda utilizando o processo de HIIT. O que ocorre é que muitos profissionais eles ainda estão num conceito mais antigo. Então, quando você pensa em musculação, treinamento com carga, né, com equipamentos, ainda se pensa naquele conceito tradicional de musculação. E aí não entra dentro do protocolo de HIIT. Então, por isso que eu primo sempre fazer treinamento de cross trainer. O que é o cross trainer? Cross trainer, o nome já diz, né? Cross, cruzamentos de treinamentos. Então, não dá para você imaginar em produtividade, em eficácia, pensando somente em um modelo de treino. Dá uma viajada aqui comigo agora, tá? Fala Cris, imagine o seguinte, imagine você treinando, alguns profetas, quando falam em HIIT, pensa em treinamento somente corporal. Cara, não é nada fácil fazer uma flexão, né? Uma flexão de braço perfeita não é fácil. Você vai estar aí, vamos pegar a minha realidade, tá? Eu tenho hoje 70 quilos, 72, 73 quilos. Então você imagina o seguinte, quando eu estou fazendo uma flexão, eu estou fazendo pelo menos com todo o peso da minha parte superior do meu corpo. Então, se eu tenho hoje 70 quilos, vamos arredondar números, eu vou arriscar falar para vocês, existem equipamentos para medir isso, tá? Mas eu vou arriscar falar para vocês que eu vou estar fazendo aí, né, aproximadamente com uns 40 quilos, uma flexão de braço. Né? Então, 40 quilos é muito peso. Então, não é todo mundo, né, vamos pegar nessa proporção de 40% do seu peso, um pouco mais disso, vamos colocar 40%. Do seu peso corporal, uma pessoa fazer uma flexão. E se eu falar de uma barra fixa, então?
Quando eu falo uma barra fixa, né, que é um exercício para as costas, eu vou ter que fazer uma barra fixa com 70 quilos. Não é para qualquer um, gente, fazer isso. Isso precisa de treinamento, o indivíduo tem que estar treinado. Então, quando a gente pensa em indivíduo treinado, a gente está falando justamente de uma pessoa que já tem algum tempo, né, de processos de treinamento. Então, tanto processos de biomecânica para executar de forma perfeita, como de força. Então, neste momento, é muito mais fácil você colocar, e mais produtivo, colocar a pessoa numa máquina de musculação. Agora, é óbvio que se a pessoa não tem uma máquina de musculação, não curte treinar numa academia, sem problema nenhum. Dá para fazer isso no parque, dá para começar a fazer atividade, dá para fazer um monte de situação. Mas quando a gente pensa em produtividade, né, que a gente pensa em eficácia de treino, e você pode utilizar do cross trainer, mais uma vez, não estou falando estúdios de cross trainer, não estou falando, estou falando da atividade, o que se entende por cross trainer de forma correta. Cross, cruzamento, trainer, treinamento. Então, cruzamentos de treinamento. Isso é o verdadeiro cross trainer. Então, quando a gente pensa em treinamento com uma grande produtividade, uma grande eficácia, a gente sim mescla todas essas atividades. Né? Então, você pega a calistenia, que é o treinamento com peso do próprio corpo, você pega a musculação, você pega a corrida, você pega ginástica olímpica, LPO, você pega um monte de coisa. E aí você começa a montar programas de treinamento que vai se adaptando a cada indivíduo, tá? Então, eu não curto profetas que falam, não precisa treinar em academia. Desculpa, se vocês me permitem, vai pra puta que pariu. Não tem como um cara que não é treinado fazer flexão de braço com o próprio peso do corpo. Ele vai fazer com o joelhinho, e mesmo assim às vezes é muito peso. Não tem como o cara que não é treinado fazer uma flexão, uma barra fixa. Primeiro, então assim, qual é o exercício que você vai fazer para as costas em casa? É muito complexo, sabe? As pessoas têm que parar com esse radicalismo, é isso ou aquilo. Por isso que se diz cross trainer, você cruza as atividades e aí você vai ver qual é o melhor modelo dessas atividades para que você consiga fazer com que seu treino seja produtivo. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, principalmente a gente tem que pensar dessa forma: eu preciso fazer um cruzamento de atividades que vai fazer com que essas atividades sejam produtivas para que a gente consiga ter uma rentabilidade dentro do treino, tá bom? Então isso daí é fundamental.